Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Cauê Gasparotto e eu estou no 6º ano da Faculdade de Medicina da USP. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já abordei anteriormente nesse canal, mas por eu achar que é um assunto super importante e relevante, eu resolvi gravar esse vídeo especificamente falando sobre isso: pesquisa e iniciação científica durante a graduação. Por que eu acho que esse assunto é tão importante para a formação de bons profissionais na área da saúde, e vou contar também um pouquinho como é que foi para mim começar a fazer pesquisa, começar a trabalhar com iniciação científica e qual foi a importância disso ao longo da minha trajetória dentro da universidade e ao longo da construção da minha carreira dentro da medicina. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like aqui embaixo. Fica ligado que a gente volta já já depois da vinheta. Eu já falei em vídeos anteriores desse canal que meu interesse por pesquisa foi um dos motivos que me fez escolher medicina como carreira. E por esse motivo, desde o início da faculdade, eu tentei me envolver com esse tipo de atividade. Quando eu estava no meu primeiro ano da faculdade, lá em 2014, eu acabei entrando em contato com um professor que trabalhava no Hospital das Clínicas e também em outros grandes hospitais aqui de São Paulo. Ele é um ginecologista e o objetivo de pesquisa dele era trabalhar com pacientes com endometriose. Naquela época, ele estava abrindo vagas para alunos que queriam trabalhar com iniciação científica que não tinha nenhum retorno financeiro. Então não existia a proposta de recebimento de bolsa de iniciação científica. Como eu era uma pessoa que tinha interesse no assunto, não tinha outra grande oportunidade para trabalhar com isso na faculdade, eu resolvi trabalhar com esse professor nesse projeto de pesquisa que estava longe de ser o projeto que eu achava mais interessante, mas eu acho que um dos pontos importantes que eu aprendi a partir de tudo isso é que nem sempre a gente vai começar com as oportunidades que são as melhores possíveis. Existe uma frase que eu gosto muito de usar: ninguém começa no level 100 na vida, a gente sempre começa no level 0 e aos poucos a gente vai evoluindo até chegar no level 100. Não espere que você vai começar já com as melhores oportunidades que você poderia ter, com os melhores salários, porque a gente nunca começa dessa forma. A gente começa engatinhando e aos poucos, tijolinho por tijolinho, a gente vai construindo a nossa trajetória até chegar nas oportunidades que de fato a gente procura. Isso foi um grande aprendizado que eu tive trabalhando com essa iniciação, mesmo porque ela me abriu muitas portas para depois trabalhar em outras áreas que eu tinha muito mais interesse do que a parte de ginecologia, que pessoalmente não é uma área que me interessa tanto assim. Então eu fiquei 2 anos trabalhando com esse professor nesse projeto de pesquisa, até que no meu terceiro ano eu finalmente recebi a proposta de ter uma bolsa de iniciação a partir daquela pesquisa que eu já vinha trabalhando nos 2 anos anteriores. Isso também foi uma coisa legal, porque eu fiquei 2 anos aprendendo basicamente as técnicas do laboratório, como utilizar as ferramentas que estavam lá disponíveis para eu fazer minha pesquisa. Então, quando a bolsa chegou no meu terceiro ano, eu já estava um pouco mais preparado para cumprir com todas as metas e as contrapartidas que eram necessárias para o recebimento desse tipo de auxílio. No caso, eu recebi uma bolsa FAPESP, que é uma fundação de amparo à pesquisa. Fundações de amparo à pesquisa são instituições estaduais que oferecem bolsas para pesquisadores em vários níveis acadêmicos, seja estudantes de graduação, seja estudantes de mestrado, doutorado. E, no caso, aqui do estado de São Paulo, tanto financeiramente quanto em termos de prestígio, a Bolsa FAPESP é uma das mais valorizadas. Então eu tive essa oportunidade no meu terceiro ano, depois de 2 anos trabalhando voluntariamente, eu recebi de fato essa proposta de ter uma bolsa de iniciação. Acontece que quando saiu a minha bolsa, lá no terceiro ano da faculdade, eu também estava passando por um momento de outras grandes responsabilidades que eu assumia na faculdade. Então eu também era diretor da Atlética, fui presidente. Organizar a minha agenda era um pouco complicado, mas acho que pra tudo na vida a gente dá um jeito, né? Tem uma frase também que eu gosto bastante: quanto mais tempo livre a gente tem, menos coisa a gente faz. Sempre fui dessa filosofia de que quanto mais coisa a gente tem pra fazer, melhor a gente consegue otimizar o nosso tempo, melhor a gente consegue ajustar nossa agenda, a gente começa a se acostumar com essa questão de lidar com prazos, lidar com uma agenda lotada. Dessa forma, então, no terceiro ano, apesar da minha agenda super corrida, eu consegui fazer o projeto de pesquisa que eu queria, e eu tinha uma rotina bem diferente do comum, né? Por conta de todos os compromissos na faculdade, na Atlética, eu tinha que montar a minha agenda no laboratório de uma maneira que não era tão convencional. Então eu era sempre um dos primeiros a chegar no laboratório, depois tinha que voltar para a faculdade, ir para a Atlética, e só no final do dia eu voltava para finalizar os projetos lá dentro do laboratório. Como eu era uma das últimas pessoas a ir embora
do laboratório, eu acabei conhecendo uma pessoa que era responsável por cuidar basicamente da limpeza dos materiais. Essa pessoa me convidou para conhecer um outro médico que estava trabalhando no mesmo laboratório que eu e que também estava desenvolvendo um projeto de pesquisa bastante interessante. Na verdade, o tema que ele abordava era leucemias mieloides agudas, então um tema relacionado à hematologia, oncologia, um assunto que eu tinha mais interesse do que ginecologia e imunologia, que eram as áreas do trabalho em que eu desenvolvia anteriormente. Então essa pessoa me apresentou esse outro médico que alguns meses depois se tornou o meu novo orientador de pesquisa. E aí com ele eu comecei a entrar em contato com outros assuntos que me interessavam bastante, principalmente relacionados à inteligência artificial, análise genômica, algoritmos para analisar grandes quantidades de dados. Era um estudo em que a gente fazia uma análise do perfil genético dos pacientes com leucemia mieloide e diversas perguntas a gente tentava responder por meio do mapeamento desse perfil genético. Então foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com esse grande volume de dados, algo que até então eu desconhecia, e a partir daí foi uma grande oportunidade para eu me envolver num outro mundo relacionado à pesquisa, que é justamente toda essa parte de ciência de dados, inteligência artificial dentro da área da saúde. Nessa pesquisa eu também recebi bolsa, então foram 2 anos seguidos que eu consegui trabalhar com bolsa de iniciação científica, e no final, todo o dinheiro que eu juntei por meio dessas bolsas eu consegui utilizar para fazer o meu programa de intercâmbio na Harvard Medical School. Gravei um vídeo já nesse canal anteriormente falando especificamente sobre esse assunto, mas basicamente esse dinheiro eu utilizei para, na verdade, bancar boa parte do meu período em que eu estudei no exterior. Fora o dinheiro que eu juntei, então, a partir das bolsas de iniciação científica, toda a bagagem que eu adquiri por meio desses anos trabalhando com iniciação me permitiu ter um currículo um pouco mais chamativo e interessante para o professor que acabou me selecionando para o programa de intercâmbio na Harvard Medical School em 2018. Existem inúmeros benefícios de você trabalhar com iniciação científica ao longo da sua formação, seja uma oportunidade de você ter uma fonte de renda alternativa, ganhar oportunidades de trabalhar com assuntos que você tem interesse, de você se inserir no mundo de produção de conhecimento na área da saúde e abrir a oportunidade para você participar de programas, inclusive internacionais, onde a pesquisa é bastante valorizada. Querendo ou não, pesquisa científica, embora no nosso país não seja um tema super valorizado, na medicina e na área da saúde, de uma forma geral, ainda é bastante valorizado, principalmente nas questões mais acadêmicas. Quando a gente diz sobre oportunidades de você seguir uma carreira dentro da universidade, ou mesmo de conquistar uma posição como aluno de graduação ou aluno de pós-graduação, seja no Brasil, seja no exterior, a sua relação com pesquisa na área da saúde é levada bastante em consideração. Em 2018, eu fui aprovado então para um programa de intercâmbio na Harvard Medical School, um programa bastante voltado para pesquisa, e lá eu pude me desenvolver ainda mais nesses assuntos que eu tinha tanto interesse e que eu comecei a trabalhar com esse meu segundo orientador nos projetos relacionados ali a leucemias mieloides, a oncologia, hematologia, com ciência de dados e inteligência artificial. Lá nos Estados Unidos, grande parte dos meus projetos utilizavam novas tecnologias para identificar novos marcadores de doença, utilizando vários algoritmos, inclusive de inteligência artificial, e muitas das ferramentas que eu acabei aprendendo de ciência de dados para mexer com sequenciamento genético, sequenciamento de proteínas, uma grande quantidade de volume de dados, o que a gente chama de Big Data dentro da área da saúde. Então tudo isso só foi possível porque lá no começo, em 2014, por causa do meu interesse por pesquisa, eu acabei aceitando trabalhar num projeto que não era dos mais legais, mas que ao longo da jornada acabou me permitindo chegar ao ponto onde eu estou hoje, depois de 5, 6 anos trabalhando em cima disso, de me desenvolver para de fato encontrar um campo onde eu tenho muito interesse em atuar. Lá nos Estados Unidos, aprendi a programar utilizando Python, que é uma linguagem bastante utilizada para quem quer trabalhar com inteligência artificial hoje em dia. Aprendi um pouco de R para mexer com mais a parte de estatística. Alguns dos algoritmos que a gente utilizava lá e algumas das ferramentas, elas só rodavam em R. É uma linguagem de programação bastante presente no mundo da bioestatística. Então eu tive que aprender algumas coisas que foram bastante importantes, algumas ferramentas muito úteis para o que eu quero fazer no futuro. E aí, assim que eu voltei para o Brasil,
novas oportunidades surgiram para a gente organizar um grupo que vai trabalhar justamente com essa questão de inteligência artificial e análise de dados de grande quantidade de pacientes no Hospital das Clínicas. E isso só foi possível por conta do meu interesse de ter buscado todas essas oportunidades ao longo do caminho. No final das contas, acabou que quando estourou a questão da pandemia e a Covid-19, nós acabamos tendo que interromper um pouco o projeto de ciência de dados para focar justamente na questão de análise dos pacientes com Covid-19, para entender um pouquinho melhor o que estava se passando com eles, ajudar a entender por meio da pesquisa o que era possível fazer para a gente de alguma forma combater essa pandemia. Se você for pensar, no final de tudo, eu recebi mais uma grande oportunidade de trabalhar com esse projeto da Covid-19 e lá no Hospital das Clínicas, eu junto com um grupo grande de voluntários, estudantes acadêmicos, nós montamos uma estrutura capaz de extrair informação dos pacientes que tinham suspeita de Covid-19 e a partir daí, todos os pacientes que chegavam ao pronto-socorro no Hospital das Clínicas com suspeita da doença, eles eram entrevistados por nós e tudo isso acabou sendo incluído dentro de um grande projeto de pesquisa sobre Covid-19 que na verdade engloba diferentes estudos e que no fim vão permitir o nosso grupo ser um dos maiores grupos de estudo relacionado a essa doença. Eu vou gravar outro vídeo mais pra frente falando especificamente sobre essa pesquisa da Covid-19, como que foi pra gente organizar tudo isso, da onde que surgiu a ideia e qual foi a repercussão positiva de tudo que a gente tem feito, graças a esse grupo de alunos e profissionais da área da saúde que acabou se formando. Então isso vai ficar uma história mais pra frente, mas o que eu queria contar aqui é justamente mostrar o quão importante foi pra mim me envolver com pesquisa, porque de certa forma a pesquisa foi me abrindo muitas portas, tanto para conhecer outras pessoas, quanto para entender o que eu queria fazer da vida daqui pra frente. Então eu sempre estimulo jovens e estudantes de medicina, desde o princípio, se inteirar um pouquinho melhor sobre o que é trabalhar com iniciação científica, sobre oportunidades que existem para alunos que querem se envolver com isso e buscar essas oportunidades, porque pode fazer grande diferença na sua trajetória. E se você não sabe muito bem por onde começar, uma das coisas que eu aprendi, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, é que a gente precisa ser um pouco mais cara de pau nesse sentido. Mandar mensagem para essas pessoas que a gente acha que podem ser pessoas interessantes pra gente trabalhar e são pessoas que são referências pra gente de alguma forma. Isso foi algo que eu entendi e que, é óbvio, vai muito do tanto que você está disposto a se esforçar para isso acontecer, porque você vai receber muitos nãos. Então, assim, é uma questão de, cara, tentativa e erro. Você vai encontrar alguma pessoa que faça sentido para você, potencialmente ser um orientador seu, uma pessoa que você enxerga como um exemplo, uma pessoa que trabalha com um assunto que você tem muito interesse. Isso hoje você pode usar qualquer ferramenta, Google, ou mesmo dentro da sua universidade, o portal da sua instituição, ir atrás de professores. Às vezes, começar pela sua universidade pode ser uma boa opção, encontrar referências dentro da sua universidade que falam de assuntos que você se interessa, tentar entrar em contato com essas pessoas para pedir oportunidades para trabalhar com pesquisa. Não existem estruturas muito bem prontas para alunos que querem trabalhar com iniciação científica na maioria das universidades. Não existe um portal onde o aluno pode se inscrever e basicamente receber a oportunidade que ele procura. Muitas coisas que você vai ter que fazer provavelmente vai ser por conta própria, de você buscar ativamente quem são essas pessoas e tentar entrar em contato com elas para conseguir alguma oportunidade. A maioria delas nem vai te responder, algumas delas vão te dizer não e as outras que talvez te digam sim, essas são as primeiras oportunidades que você vai ter e as que você de fato tem que explorar e se aproveitar, porque a partir delas você pode acabar construindo novas oportunidades, assim como aconteceu comigo. Quando eu estava lá no início, em 2014, buscando participar de alguma iniciação científica, eu falei que acabou calhando de eu ter essa oportunidade de trabalhar com o meu orientador nessa pesquisa que poucos alunos queriam, mas na verdade eu já estava buscando ativamente participar de projetos de pesquisa. Eu comecei um projeto com um professor da cardiologia que depois de algum tempo acabou não acontecendo, mas de toda forma, como era um desejo muito grande meu de me envolver com isso, a persistência foi que me permitiu chegar nessa oportunidade que acabou me abrindo portas dentro da medicina. Então acho que existe essa questão de você ser uma pessoa persistente, porque muitas vezes
vai dar errado, o projeto de pesquisa não vai acontecer como você queria, não é tão legal quanto você imaginava, mas eu aconselho as pessoas a buscarem isso e a terem essa visão de ser um pouco mais persistente e de buscar ativamente entrar em contato com essas pessoas que potencialmente podem ser seus orientadores em projetos de pesquisa que você tem interesse. Lembrando que nem sempre você vai começar naquilo que você mais gosta, e não tem problema, porque isso ao longo do tempo você consegue chegar. É importante que a gente comece mesmo embaixo, e depois, conforme a gente for se desenvolvendo, tenho certeza que novas oportunidades vão acabar aparecendo para você. Trabalhar com pesquisa científica, iniciando por um assunto que talvez não fosse o que eu mais me interessava, acabou me possibilitando entrar em contato com muitos outros assuntos que mais para frente eu fui enxergar como assuntos que de fato tinham muita conexão com o que eu queria fazer ao longo da minha vida. A pesquisa foi o primeiro passo para eu chegar onde hoje eu estou, trabalhando com inovação, com empreendedorismo, por meio do HackMed, dentro da USP, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Independentemente se você é uma pessoa que não se imagine sendo um grande pesquisador no futuro, eu mesmo assim estimulo você a tentar buscar alguma iniciação científica, se envolver um pouco com isso, porque você nunca sabe que tipo de oportunidade pode ser gerada a partir dessa experiência. Ainda que você acabe optando por no futuro nunca mais se envolver com pesquisa em algum processo seletivo ou para alguma oportunidade que você potencialmente pode vir a receber, isso pode ter bastante valor. Vale muito a pena, desde o início, a gente se aprofundar nessa temática. Eu tentei contar um pouco aqui sobre a minha trajetória, como que isso foi importante para a minha formação como profissional. Mais pessoas se beneficiariam se começassem desde o início buscar oportunidades nesse tipo de iniciativa. Então acho que é isso, o tema do vídeo de hoje foi justamente sobre pesquisa, contar um pouco sobre a minha trajetória, por que eu acho tão importante isso para alunos de medicina e outros alunos da área da saúde. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like no vídeo aqui embaixo, comentário, sugestão, porque eu vou tentar responder tudo isso nos próximos vídeos desse canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.